cérebro é o instrumento da vida, mas não é a base da vida. Porque os cerebologistas constataram que pessoas que tiveram o cérebro varado por um projétil e as áreas nobres perfuradas eram absolutamente normais, enquanto outros possuíam uma cerebração equilibrada e, no entanto, eram psicopatas. Essas preocupações levaram os psiquiatras à conclusão de que não existem doenças mentais, existem transtornos mentais, porque a mente não enferma, porque a mente não é do cérebro, a mente pertence à energia que pensa, e essa energia que pensa prescinde do cérebro, mas ele não prescinde da energia que pensa. As grandes observações na área da psicologia transpessoal, também chamada quarta força, vieram a favor dessa tese de que a criatura é um cérebro através do qual a vida se expressa. Mas é a vida em realidade esse princípio inteligente do universo, conforme definiram os espíritos Allan Kardec, da questão de número 21 do Livro dos Espíritos e repetindo na questão 78. Esse princípio inteligente que move a criatura, como diziam os latinos, mens agitat mole. O espírito move a matéria e se comunica através desses neurônios. O cérebro deixou então de ser um órgão para tornar-se a glândula mais nobre do equilíbrio da criatura, pesando em média 1,3 kg. Ele absorve 20% do oxigênio que a pessoa respira, e invariavelmente ele pesa 2% do volume total de uma criatura. As células que o nutrem alimentam-se do oxigênio do ar, diferindo um pouco das outras que vivem banhadas em um líquido salgado. A célula nervosa é essencialmente aeróbica. Ela se nutre dessa energia que o oxigênio do ar lhe transmite e consegue tornar-se a causa de vários fatores para a vida. Os estudiosos notaram que a nossa vida se dá através de pequeninas expressões celulares. E essas expressões são as responsáveis pelas enzimas que mantém a nossa realidade. Detectaram, por exemplo, que esses neurônios produzem peptídeos. São pequeninas células que são fabricadas em nosso intestino, estômago, e particularmente pelo cérebro, neuropeptídeos. Em uma área nobre, estão na área quente, na límbico-hipotalâmica. Não foi por acaso que o hipotálamo foi colocado acima da nossa coluna e abaixo da nossa região cerebral. É exatamente ali que se dá a interação mente-corpo, espírito-matéria. Um dos maiores físicos quânticos, o Dr. David Bohm, acompanhado pelo colega Stuart Wolff, estabeleceram que não se trata de uma teoria e vieram corroborar que a criatura é o que dela ele faz. Tese kardeciana. É o espírito que modela a matéria. A nossa vida é resultado da nossa ação mental. Pense em tristeza e terá amargura. Pense em alegria e poderá sorrir com felicidade. Na autoterapia, no amor-terapia, na realidade do evangelho-terapia, não se trata de um fenômeno sugestivo. Eles conseguiram provar, principalmente o Dr. David McClelland, da Universidade de Harvard, que o placebo não é uma ilusão. A pessoa conduz o placebo sem saber que é um placebo. O placebo tem uma fisiologia. O paciente crê, e quando ele crê, diz o Dr. David Bohm, os seus neuropeptídeos produzem fótons, e essa subpartícula dá vitalidade ao organismo. Quando o indivíduo tem ira, tem ciúme, tem ressentimento, tem ódio, ele gera elétrons,
E esses elétrons se encarregam de produzir degenerescências no aparelho digestivo, cânceres, principalmente do trato digestivo, do pâncreas, do fígado, degenerescências intestinais, porque ele produz, da mesma forma que produz as interleucinas, o interferon, da mesma forma que produz as endorfinas. Quantos de nós às vezes vemos um hematoma, uma equimose, uma mancha e dizemos, mas eu não me lembro da pancada que dei no meu braço? É claro, nós não lembramos, mas o cérebro viu. Antes de nós nos golpearmos, ele viu e derramou uma carga de uma dessas substâncias, a endorfina, que nos tornou insensíveis à dor, porque a endorfina é a morfina produzida pelo nosso organismo. Outras vezes olhamos uma pessoa que nos é querida e temos uma descarga de adrenalina. Sorrimos e uma de que nós não gostamos, temos outra descarga de venonina. A gente então diz assim, meu Deus, era só o que me faltava. A vida passou a ter um sentido, e é exatamente nessa área límbico-hipotalâmica que está a estrutura espiritual, que se irradia pela glândula pituitária para poder manter o equilíbrio hormonal das demais glândulas de nosso sistema endocrínico. Daí, os modernos estudiosos estabeleceram, vamos anular os três sistemas, o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema imunológico, e vamos criar apenas um sistema. E criaram uma palavra muito bonita, a psiconeuroimunologia. Através do psiquismo, harmonizemos o nosso sistema nervoso central, equilibremos as nossas glândulas endócrinas e ficamos imunes às infecções. Eu falava isso com o diretor da Faculdade de Medicina da cidade de Salvador e comentava que estava deslumbrado com essa conquista da ciência. E ele perguntava, você sabe disso desde quando? Eu disse, desde 1990, quando eu psicografei um livro de Joana de Ângeles. E ela narra que nós poderemos ser susceptíveis a infecções ou não. As pessoas introvertidas, as pessoas que conservam mágoas, adoecem muito mais do que as extrovertidas, as joviais, aquelas que dizemos em bom português, entre aspas, as pessoas meio sem vergonha. Alguém nos ofende, é desse problema dele. Agora aquele que tem muita vergonha, ele me ofendeu, ele me paga. Até a próxima encarnação. Eu estarei na porta do umbral esperando por ele. Vai antes mesmo, não há dúvida, porque nós geramos fatores que matam os nossos defensores orgânicos. Ele sorriu para mim e disse, ela voltou a falar do assunto. Eu disse, não senhor. Pois bem, eu vou lhe dizer, a mais recente conquista da ciência não é a psiconeuroimunologia, é a psiconeuroendoimunologia. Todas essas palavras reunindo os três sistemas básicos naquele que nos imuniza. Quando nós temos uma vida jovial, quando nós aprendemos a sorrir, não a gargalhar, de Joana de Ângeles, nós produzimos uma substância que é detectada na saliva da nossa língua e que está classificada como SIGA, imunoglobulina. Ela é a responsável pelo nosso equilíbrio. Foram realizadas experiências com portadores de câncer em estado terminal, portadores de AIDS. Levaram-nos a uma sala como esta, colocaram-nos em semicírculo e projetaram numa tela filmes de Charlie Chaplin, filmes dos irmãos Marx, filmes de Harold Lloyd, filmes dos Três Patetas. E eles começaram a acompanhar tensos, mas as loucuras eram tão grandes que terminaram rindo. E ao terminarem, foram medidos e ali estava uma alta quantidade da substância que os defendia de gripe, de vários estados de contaminação. E levaram estudantes saudáveis para assistir filmes de guerra, Apocalipse Now, que fala da guerra do Vietnã, filmes de sexo explícito. E depois mediram-lhes a saliva e eles estavam com carência. Alguns ficaram resfriados durante a apresentação, porque mataram os fatores imunológicos.
tal atenção às altas descargas que eles derramavam de elétrons no organismo. Isso veio demonstrar que a mente não é física, a mente é a irradiação de um psiquismo que pode pensar sem o cérebro, embora o cérebro não possa pensar sem aquela presença.